Livro Em Busca de Sentido, parte 13. Problemas metaclínicos. Cada vez mais os psiquiatras são procurados por pacientes que se confrontam com problemas humanos e não tanto com sintomas neuróticos. Parte das pessoas que hoje buscam um psiquiatra teriam procurado um pastor, sacerdote ou rabino em épocas anteriores. Agora, elas frequentemente recusam seu encaminhamento para clérigos e, ao contrário, confrontam o médico com questões como: qual é o sentido da minha vida? Um logodrama. Gostaria de citar um exemplo. A mãe de um menino que morrera na idade de 11 anos deu entrada em minha clínica após uma tentativa de suicídio. O Dr. Kurt convidou-a a participar de um grupo terapêutico. Ocorreu que nessa ocasião eu entrei na sala da clínica em que ele dirigia um psicodrama. Ela estava contando sua história. Quando seu filho morreu, ficou sozinha com outro filho mais velho, que era aleijado, vítima de paralisia infantil. O pobre rapaz estava preso a uma cadeira de rodas. Sua mãe, entretanto, rebelou-se contra o destino dela. Mas quando tentou o suicídio, juntamente com ele, foi o filho aleijado que a impediu. Ele gostava de viver. Para ele, a vida continuara a ter muito sentido. Por que não se dava o mesmo com a sua mãe? Como poderia a vida dela ainda ter um sentido? E como poderíamos ajudá-la a se conscientizar disso? Improvisando, entrei no diálogo e perguntei a outra mulher no grupo por sua idade, ao que ela respondeu: 30 anos. Repliquei: não, você agora não está com 30 anos, mas sim com 80, deitada no leito da morte. E agora você olha para trás, para a sua vida, uma vida sem filhos, mas plena de sucesso financeiro e prestígio social. Convidei-a então a imaginar como ela se sentiria dentro dessa situação. Que você acha disso? O que vai dizer para si mesma? Vou citar o que ela realmente disse, de uma fita gravada naquela sessão. Ah, casei com um milionário, tive uma vida fácil, cheia de riqueza e aproveitei bem. Flertei com homens, provoquei-os. Mas agora estou com 80 anos, não tenho filhos próprios. Olhando para trás, como mulher de muita idade, não consigo ver para que foi tudo isso. Na realidade, preciso dizer que a minha vida foi um fracasso. Convidei então a mulher que tinha o filho paralítico a se imaginar em situação idêntica, repassando a sua vida. Vejamos o que ela disse, conforme está gravado na fita. Desejei ter filhos, e esse desejo me foi concedido. Um menino morreu, mas o outro, o aleijado, teria sido mandado para uma instituição se eu não tivesse ficado com ele, cuidando dele. Mesmo que ele seja aleijado e completamente dependente, não deixa de ser meu filho. Assim, eu fiz com que ele pudesse ter uma vida plena. Fiz o meu filho uma pessoa melhor. Nesse ponto, houve uma explosão de lágrimas e, chorando, ela continuou. Quanto a mim, posso encarar tranquilo a minha vida passada, porque posso dizer que minha vida foi rica em sentido e dei duro para realizá-la, fiz o melhor que pude. Dei ao meu filho o melhor. Minha vida não foi um fracasso. Encarando sua vida passada como se estivesse no leito da morte, ela repentinamente pôde ver um sentido em sua vida. Um sentido que incluía até mesmo todos os seus sofrimentos. Da mesma forma, ficara igualmente claro que uma vida de pouca duração, como por exemplo a do seu filho morto, podia ser tão rica em alegria e amor a ponto de conter mais sentido do que uma vida que durasse 80 anos. Pouco depois, passei para outra questão, dirigindo-me dessa vez ao grupo inteiro. Perguntei se um macaco utilizado para produzir soro contra a poliomielite e que por essa razão fosse picado vez após vez, seria algum dia capaz de captar o sentido do seu sofrimento. O grupo negou unanimemente, pois com sua inteligência limitada, ele não poderia entrar no mundo dos seres humanos, ou seja, o único mundo no qual seu sofrimento seria inteligível. Fui em frente com a seguinte pergunta: e como é com o ser humano?
Você tem certeza de que o mundo humano é um ponto final na evolução do cosmo? Não é concebível que ainda haja outra dimensão possível, um mundo além do mundo humano? Um mundo em que a pergunta pelo sentido último do sofrimento humano encontraria uma resposta? Título: O suprassentido. Esse sentido último necessariamente excede e ultrapassa a capacidade intelectual finita do ser humano. Na logoterapia, falamos nesse contexto de um suprassentido. O que se requer da pessoa não é aquilo que alguns filósofos existenciais ensinam, ou seja, suportar a falta de sentido da vida. O que se propõe é, antes, suportar a incapacidade de compreender, em termos racionais, o fato de que a vida tem um sentido incondicional. O logos é mais profundo do que a lógica. Um psiquiatra que vai além do conceito do suprassentido, mais cedo ou mais tarde, acabará embaraçado por seus pacientes. Como se deu comigo quando minha filha de 6 anos me perguntou: "Por que dizemos que o Senhor é bom?" Eu repliquei: "Faz algumas semanas que você teve sarampo, e então o Senhor, em sua bondade, fez você sarar completamente." Mas a pequena não se deu por satisfeita e retrucou: "Ora, pai, não esqueça que, para começar, foi ele que me fez pegar o sarampo." No entanto, quando o paciente está sobre o chão firme da fé religiosa, não se pode objetar ao uso do efeito terapêutico das suas convicções espirituais. Para esse fim, o psiquiatra pode colocar-se no lugar do paciente. É exatamente isso que fiz certa vez, por exemplo, quando um rabino da Europa Oriental veio ter comigo e me contou sua história. Ele tinha perdido sua primeira esposa e seus 6 filhos no campo de concentração de Auschwitz, onde foram mortos na câmara de gás, e agora se evidenciou que sua segunda mulher era estéril. Observei que a procriação não é o único sentido da vida, pois nesse caso a vida em si perderia o sentido, e algo que em si mesmo não tem sentido não pode ganhar sentido simplesmente através de sua perpetuação. Entretanto, o rabino encarava sua sorte como um judeu ortodoxo, ou seja, no desespero de não ter um filho que pudesse pronunciar o Kadish para ele depois de sua morte. Não desisti, fiz uma última tentativa de ajudá-lo, perguntando se ele não esperava ver os seus filhos novamente no céu. Minha pergunta, entretanto, desencadeou uma torrente de lágrimas, e agora sim veio à tona o verdadeiro motivo de seu desespero. Explicou ele que os seus filhos, uma vez que morreram como mártires inocentes, mereceriam o mais elevado lugar no céu. Mas ele mesmo, um velho pecador, não podia esperar receber o mesmo lugar. Ainda não desisti e retruquei: "Não se poderia conceber, rabino, que foi justamente esse o sentido de o Senhor sobreviver a seus filhos, para que fosse purificado por esses anos de sofrimento, de modo que também o Senhor, embora não inocente como seus filhos, pudesse, afinal, tornar-se digno de juntar-se a eles no céu? Não está escrito nos Salmos que Deus guarda todas as suas lágrimas? Assim, talvez nenhum de seus sofrimentos tenha sido em vão." Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu aliviado do seu sofrimento pela nova perspectiva que lhe pude abrir. Título: A transitoriedade da vida. Entre as coisas que parecem tirar o sentido da vida humana estão não apenas o sofrimento, mas também a morte. Nunca me canso de dizer que os únicos aspectos realmente transitórios da vida são as potencialidades. Porém, no momento em que são realizadas, elas se transformam em realidades. São resgatadas e entregues ao passado, no qual ficam a salvo e resguardadas da transitoriedade. Isso porque no passado nada está irremediavelmente perdido, mas está tudo irrevogavelmente guardado. Sendo assim, a transitoriedade da nossa existência de forma alguma lhe tira o sentido.
No entanto, ela constitui nossa responsabilidade, porque tudo depende de nos conscientizarmos das possibilidades essencialmente transitórias. O ser humano está constantemente fazendo uma opção diante da massa de potencialidades presentes. Quais delas serão condenadas a não ser e quais serão concretizadas? Qual opção se tornará realidade de uma vez para sempre imortal, como pegada nas areias do tempo? A todo e qualquer momento, a pessoa precisa decidir para o bem ou para o mal. Qual será o monumento de sua existência? Não há dúvidas de que geralmente a pessoa somente leva em conta o campo de restolhos da transitoriedade e se esquece dos abarrotados celeiros do passado, onde ela guardou, de uma vez por todas, seus atos, suas alegrias e também seus sofrimentos. Nada pode ser desfeito, nada pode ser eliminado. Eu diria que ter sido é a mais segura forma de ser. Ao considerar a transitoriedade essencial da existência humana, a logoterapia não é pessimista, mas antes ativista. Em linguagem figurada, poderíamos dizer que o pessimista parece uma pessoa que observa com temor e tristeza que a sua folhinha na parede vai ficando mais fina a cada dia que passa. Por outro lado, a pessoa que enfrenta ativamente os problemas da vida é como aquela que, dia após dia, vai destacando cada folha de seu calendário e cuidadosamente aguarda junto às precedentes, tendo primeiro feito no verso alguns apontamentos referente ao dia que passou. É com orgulho e alegria que ela pode pensar em toda a riqueza contida nessas anotações, em toda a vida que ela já viveu em plenitude. Que lhe importa notar que está ficando velha? Terá ela alguma razão para ficar invejando os jovens que vê, ou de cair em nostalgia por ter perdido a juventude? Que motivo terá ela para invejar uma pessoa jovem? Pelas possibilidades que estão à frente do jovem, do futuro que o espera? Eu agradeço. É o que ela vai pensar. Em vez de possibilidades, realidades é o que tenho no meu passado. Não apenas a realidade do trabalho realizado e do amor vivido, mas também a realidade dos sofrimentos suportados com bravura. Esses sofrimentos são até mesmo as coisas das quais mais me orgulho, embora não sejam coisas que possam causar inveja. Título: Logoterapia como técnica. Um medo realista, como o medo da morte, não pode ser amenizado nem eliminado por sua interpretação psicodinâmica. De outro lado, um medo neurótico, como a agorafobia, não pode ser curado pela compreensão filosófica. Entretanto, a logoterapia desenvolveu uma técnica especial para lidar também com esses casos. Para entender o que ocorre ao se aplicar essa técnica, tomamos como ponto de partida uma condição frequentemente encontrada em indivíduos neuróticos, qual seja a ansiedade antecipatória. Característico desse temor é que ele produz exatamente aquilo que o paciente teme. Assim, por exemplo, um indivíduo que está com medo de enrubescer ao entrar num salão e enfrentar muitas pessoas, de fato, estará mais propenso a enrubescer sob tais circunstâncias. Nesse contexto, poder-se-ia transpor o ditado: o desejo é o pai do pensamento, para a angústia é a mãe do evento. Ironicamente, da mesma forma como o medo faz acontecer aquilo de que se tem medo, uma intenção forçada torna impossível aquilo que se deseja muito. Essa intenção excessiva, ou hiperintenção, como eu chamaria, pode ser observada particularmente em casos de neurose sexual. Quanto mais um homem procura demonstrar sua potência sexual, ou quanto mais a mulher tenta mostrar sua capacidade de experimentar o orgasmo, menos chances de sucesso terão. O prazer é e deve permanecer efeito colateral ou produto secundário. Ele será anulado e comprometido à medida que dele se fizer um objetivo em si mesmo. Além da intenção excessiva descrita acima, também a atenção excessiva, ou hiperreflexão, como é chamada na logoterapia, pode ser patogênica, ou seja, pode levar à doença.
O seguinte relato clínico indicará o que eu quero dizer. Uma jovem mulher dirigiu-se a mim queixando-se de frigidez. O histórico do caso mostrou que, em sua infância, ela tinha sido sexualmente abusada por seu pai. Entretanto, não foi essa experiência traumática em si mesma que fizera surgir sua neurose sexual, como podia ser facilmente verificado. Evidenciou-se que a paciente, lendo literatura psicanalítica popular, vivera o tempo todo na temerosa expectativa do pesado tributo que sua experiência traumática lhe cobraria um dia. Essa ansiedade antecipatória resultou tanto na intenção excessiva de confirmar sua feminilidade, como na atenção excessiva centrada nela mesma, ao invés de seu parceiro. Isso bastou para incapacitar a paciente para a experiência do auge do prazer sexual. Uma vez que o orgasmo foi transformado em objeto de intenção e em objeto de atenção, em vez de permanecer um efeito não intencionado do devotamento e da entrega não refletida ao parceiro. Depois de se submeter à logoterapia de pouca duração, a atenção e intenção excessivas da paciente, voltadas para sua capacidade de experimentar o orgasmo, acabaram sendo derrefletidas, com o que estamos introduzindo outro termo logoterápico. Quando sua atenção foi refocalizada para o objeto apropriado, ou seja, o parceiro, o orgasmo surgiu espontaneamente. A logoterapia baseia sua técnica denominada intenção paradoxal no fato duplo de que o medo produz aquilo que temos medo e de que a intenção excessiva impossibilita o que desejamos. Em alemão, descrevia a técnica da intenção paradoxal já em 1939. Nessa abordagem, o paciente que sofre de fobia é convidado a intencionar precisamente aquilo que teme, mesmo que apenas por um momento. Vou lembrar um caso. Um jovem médico que consultou por causa do seu medo de transpirar. Sempre que ele esperava uma emissão de suor, essa ansiedade antecipatória já era suficiente para precipitar a transpiração excessiva. Com a finalidade de romper esse círculo vicioso, aconselhei o paciente a que, quando voltasse essa transpiração, deliberadamente mostrasse às pessoas o quanto ele conseguia suar. Uma semana depois ele voltou, relatando que sempre que encontrava alguém que nele provocava ansiedade antecipatória, dizia para si mesmo: antes eu só conseguia suar 1 litro, mas agora eu vou despejar pelo menos 10 litros. O resultado foi que, depois de sofrer dessa fobia durante 4 anos, com uma única sessão ele foi capaz de se libertar da mesma permanentemente em questão de 1 semana. O leitor perceberá que este procedimento consiste numa inversão de atitude do paciente, uma vez que seu temor é substituído por um desejo paradoxal. Através desse tratamento, tira-se o vento das velas da ansiedade. Semelhante procedimento, entretanto, precisa fazer uso da capacidade especificamente humana do autodistanciamento, inerente ao senso de humor. Essa capacidade básica da pessoa distanciar-se de si mesma entra em ação sempre que se aplica a técnica logoterápica, chamada intenção paradoxal. Ao mesmo tempo, o paciente é capacitado a se colocar numa posição distanciada de sua própria neurose. Há uma afirmação coerente com essa no livro de Gordon Allport. O neurótico que aprende a rir de si mesmo pode estar a caminho da autodireção, talvez da cura. A intenção paradoxal é a validação empírica e a aplicação clínica da afirmação de Allport. Vejamos mais alguns casos que ajudarão a esclarecer melhor este método. Outro paciente foi um contador, tratado por muitos médicos e em diversas clínicas sem obter sucesso terapêutico. Ao chegar ao meu departamento do hospital, estava extremamente desesperado, admiti estar perto do suicídio. Fazia anos que vinha sofrendo de uma cãibra de escrivão, que recentemente se tornara tão grave que ele corria o perigo de perder o seu emprego. Por isso, somente uma terapia imediata a curto prazo poderia remediar a situação. Ao iniciar o tratamento, a doutora Eva Cosdera recomendou ao paciente que fizesse exatamente o oposto do que costumava fazer, ou seja,
Ao invés de tentar escrever da forma mais legível e esteticamente possível, que escrevesse com os piores garranchos possíveis. Ele recebeu o conselho de dizer para si mesmo: agora vou mostrar às pessoas os garranchos que sei fazer. E no momento em que deliberadamente procurou rabiscar de forma ilegível, foi incapaz de fazê-lo. Procurei bagunçar minha letra, mas simplesmente não consegui. Foi o que ele disse na vez seguinte. Dentro de 48 horas, o paciente se livrou de uma cãibra de escrivão, continuando livre durante todo o período de observação depois do tratamento. Ele é novamente um homem feliz e plenamente capaz de trabalhar. Caso semelhante relacionado, entretanto, com a fala, não com a escrita, foi-me contado por um colega do setor de laringologia do Hospital Policlínico de Viena. Fora o mais grave caso de gagueira que ele tinha visto em muitos anos de profissão. De acordo com sua memória, nunca em sua vida o gago estivera livre de seu problema de fala, nem sequer por um momento, com uma única exceção. Esta ocorreu quando ele tinha 12 anos, ao andar de bonde sem pagar passagem. Ao ser pego pelo cobrador, pensou que a única maneira de se safar seria conquistar a compaixão dele e tratou de demonstrar que ele era um pobre menino gago. Mas no momento em que tentou gaguejar, foi incapaz de fazê-lo. Sem querer, ele pusera em prática a intenção paradoxal, embora não para fins terapêuticos. Esta exposição, no entanto, não deveria deixar a impressão de que a intenção paradoxal somente funciona em casos monossintomáticos. Com essa técnica logoterápica, meus colaboradores do Hospital Policlínico de Viena conseguiram trazer alívio até em neuroses de caráter obsessivo e compulsivo da maior gravidade e duração. Refiro-me, por exemplo, a uma mulher que durante 60 anos, dos seus 65 anos de vida, sofrera de uma compulsão de lavagem. A doutora Eva Kosdera começou com tratamento logoterápico baseado na intenção paradoxal, sendo que 2 meses mais tarde a paciente estava em condições de levar uma vida normal. Antes de dar entrada no departamento de neurologia do hospital, ela confessara que a vida era um inferno para ela. Tolhida por sua compulsão e obsessão bacteriofóbica, ela acabou ficando acamada o dia inteiro, incapaz de fazer qualquer trabalho caseiro. Não seria correto dizer que ela agora está completamente isenta de sintomas, pois uma obsessão ainda pode subir à sua mente. Entretanto, ela é capaz de fazer troça do caso. Segundo diz, ou seja, em outras palavras, aplicar a intenção paradoxal. A intenção paradoxal também é aplicável em casos de distúrbios do sono. O medo da insônia resulta numa hiperintenção de pegar no sono, o que, por sua vez, incapacita o paciente de consegui-lo. Para superar este medo, em particular, costumo aconselhar o paciente a não tentar dormir, mas antes fazer justamente o contrário, ou seja, ficar acordado o quanto possível. Em outras palavras, a hiperintenção de adormecer, oriunda da ansiedade antecipatória de não conseguir fazê-lo, precisa ser substituída pela intenção paradoxal de não pegar no sono, o que logo será sucedido pelo sono. A intenção paradoxal não é uma panaceia. Não obstante, é um instrumento útil no tratamento de condições obsessivo-compulsivas e fóbicas, especialmente em casos com ansiedade antecipatória subjacente. Além disso, é um dispositivo terapêutico a curto prazo. Entretanto, ninguém deveria concluir daí que semelhante terapia a curto prazo resulta necessariamente em efeitos terapêuticos apenas temporários. Escreve Emil Guthrie que uma das mais generalizadas ilusões da ortodoxia freudiana é de que a durabilidade dos resultados corresponde à duração da terapia. Em meus arquivos existe, por exemplo, o relatório do caso de um paciente tratado com a intenção paradoxal faz mais de 25 anos. O efeito terapêutico, mesmo assim, demonstrou ser permanente. Um dos fatos mais notáveis é que a intenção paradoxal é eficiente independentemente de base etiológica do caso. Isso reforça uma afirmação de Edith Weisskopf.
Muito embora a psicoterapia tradicional tenha insistido em que as práticas terapêuticas precisam basear-se em constatações etiológicas, é possível que certos fatores causem neuroses durante a primeira infância e que fatores completamente diferentes remediem neuroses durante a vida adulta. Quanto à real causa de neuroses, fora os elementos constitucionais de natureza somática ou psíquica, mecanismos retroalimentadores como a ansiedade antecipatória parecem constituir importante fator patogênico. Um dado sistema ocasiona a fobia. A fobia provoca o sintoma, e o sintoma, por sua vez, reforça a fobia. Uma cadeia como essa pode ser observada em casos obsessivo-compulsivos, nos quais o paciente combate as ideias que o perseguem. Desta forma, porém, ele aumenta o poder que elas têm de perturbá-lo, uma vez que pressão provoca contrapressão, e mais uma vez é reforçado o sintoma. Por outro lado, assim que o paciente para de combater suas obsessões, procurando ridicularizá-las, tratando-as com atitude irônica, aplicando a intenção paradoxal, interrompe-se o círculo vicioso, o sintoma diminui e acaba atrofiando. Nos felizes casos em que não houver um vazio existencial propiciando o sintoma e convidando-o a se instalar, o paciente não só conseguirá ridicularizar o seu medo neurótico, mas por fim conseguirá ignorá-lo completamente. Estamos vendo que a ansiedade antecipatória precisa ser combatida através da intenção paradoxal. A hiperintenção, bem como a hiperreflexão, é preciso opor à derreflexão. A derreflexão, em última análise, não é possível a não ser através de uma orientação do paciente para sua vocação e missão específica na vida. Não é a preocupação do neurótico consigo mesmo, seja ela de comiseração ou de desprezo, que vai romper o círculo vicioso. A chave para a cura é a autotranscendência. Título: A neurose coletiva. Cada época tem sua própria neurose coletiva, e cada época necessita de sua própria psicoterapia para enfrentá-la. O vazio existencial, que é a neurose em massa da atualidade, pode ser descrito como forma privada e pessoal de niilismo. O niilismo, por sua vez, pode ser definido como a posição que diz não ter sentido o ser. Quanto à psicoterapia, porém, ela jamais será capaz de enfrentar esse estado de coisas em escala maciça se não se mantiver livre do impacto e da influência das tendências contemporâneas de uma filosofia nihilista. Caso contrário, ela mesma representará um sintoma da neurose de massa, ao invés de sua possível cura. A psicoterapia não só refletiria uma filosofia nihilista, mas mesmo sem saber e sem querer, também transmitiria ao paciente o que na verdade é uma caricatura e não uma imagem verdadeira do ser humano. Antes de mais nada, há um perigo inerente na doutrina do nada mais que, aplicado à pessoa. A teoria de que o ser humano é nada mais que o resultado de condicionantes biológicos, psicológicos e sociológicos ou produto de hereditariedade e do meio ambiente. Semelhante visão do ser humano faz o neurótico acreditar no que ele já tende a pensar de qualquer forma, a saber, que é um fantoche, vítima de influências externas ou circunstâncias internas. Esse fatalismo neurótico é fomentado e reforçado por uma psicoterapia que nega liberdade à pessoa. Sem dúvida, o ser humano é um ser finito e sua liberdade é restrita. Não se trata de estar livre de fatores condicionantes, mas sim da liberdade de tomar uma posição frente aos condicionamentos. Como eu disse certa vez, sendo professor em 2 campos, neurologia e psiquiatria, sou plenamente consciente de até que ponto o ser humano está sujeito às condições biológicas, psicológicas e sociológicas. Mas além de ser professor nessas 2 áreas, sou um sobrevivente de 4 campos de concentração. E como tal, também sou testemunha da surpreendente capacidade humana de desafiar e vencer até mesmo as piores condições concebíveis.